Nós estamos celebrando hoje, como nós dizíamos no início da missa, a solenidade da Epifania do Senhor, que significa o aparecimento, a manifestação de Jesus como Deus a todos os povos, todas as nações. Quer dizer, o coração da verdade que nós estamos celebrando é que Jesus menino quis se revelar, escolheu aparecer a todas as nações simbolizadas nos 3 magos vindos do Oriente e por isso manifestar a sua vontade de salvação a todos os povos, sendo Ele mesmo o Salvador dos homens. Então, nós celebramos hoje, como dizíamos, a vocação universal à salvação. Nós vamos considerar nessa homilia 3 pontos que estão contidos no Evangelho de hoje, que são os magos, a estrela e os presentes. E ao longo de cada uma dessas considerações, nós vamos retomar um pouco da catequese sobre cada um desses pontos, mas principalmente também vamos relacioná-los com a nossa vivência cristã, com a nossa vida no seguimento de Jesus. Em primeiro lugar, sobre os magos, nem reis, nem 3. O Evangelho de São Mateus, que nós acabávamos de ouvir, absolutamente não dá informação nenhuma sobre isto. Nós ouvimos: eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Essa palavra Mahdi, de origem persa, do persa antigo, era usada para designar filósofos, astrônomos, quer dizer, sábios, eruditos, que com a sua sabedoria, com a aplicação da sua inteligência aos mistérios contidos na natureza e mesmo da vida humana, possuíam um conhecimento que não era o conhecimento vulgar dos homens. Por isso mesmo eram vistos assim como aqueles que sabiam coisas que a média das pessoas não conheciam. Daí o motivo da origem no nosso português daquele outro sentido, da palavra mago, ou da palavra mágico, ou de magia, no sentido assim meio esotérico, não para falar sobre o conhecimento de coisas ocultas, escondidas, enfim, ou das pessoas que as conhecem, que as praticam, mas o original mesmo persa fala sobre sábios. Quer dizer, propriamente falando, nós estamos diante hoje de 3 sábios vindos do Oriente, então considerado o Oriente, que em relação à terra da Judéia poderia ser a Mesopotâmia, a Índia, enfim, a Arábia e assim por diante. Por que reis? Porque se o Evangelho não fala sobre reis, fala sobre sábios, por que se desenvolveu na nossa tradição e mesmo na nossa iconografia cristã, na nossa arte cristã, a representação desses 3 sábios como 3 reis? Por conta de uma leitura da Sagrada Escritura que é tipicamente, propriamente nossa, cristã. Nós olhamos para o Antigo Testamento a partir da revelação completa de Deus no seu Filho Jesus Cristo. E por isso vemos Jesus, palavra eterna e única do Pai, como a única palavra dos 2 testamentos. Quer dizer, o Antigo Testamento dá testemunho dele, o Novo Testamento dá testemunho dele. E assim, nos debruçando sobre profecias do Antigo Testamento, que falavam sobre um governante que viria, um rei que viria a Israel, e que viria para governar sobre todos os povos, sobre todas as nações, nós que conhecemos pelas profecias o fato de que Jerusalém, que é a cidade das promessas, Jerusalém que é a cidade do culto, do templo, não o centro religioso do Antigo Testamento, nós escutamos que de Jerusalém brotaria uma grande luz que atrairia os povos todos, e portanto as nações todas se congregariam em torno de Israel para celebrarem, para terem fé no seu único Deus e para receberem a sua revelação e para serem governados pelo Rei Messias que haveria de nascer. Não à toa, nós escutávamos na primeira leitura a profecia de Isaías, o capítulo 60, que dizia assim: os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Todos se reuniram e vieram a ti. Com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Isaías
o profeta Isaías tem essa revelação da parte de Deus da cidade de Jerusalém iluminada, como uma espécie de polo de atração para todas as nações que viriam até essa sua luz para reconhecer o Deus de Israel e tributar-lhe homenagens, presentes, né? Ouro, incenso, etc. Nós no Salmo responsorial, que é o Salmo 71, 72, cujo título é o poder régio, quer dizer, o poder de rei do Messias, nós cantávamos agora há pouco: os reis de Társis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Quer dizer, porque nós conhecemos a luz da plenitude da revelação, que é Jesus, esse conteúdo das profecias do Antigo Testamento, e sabemos que todos os povos estavam vocacionados à fé, chamados, não? E as nações todas da terra, nos seus reis, nos seus governantes, estavam chamados a se dobrar diante do único rei e do único Deus de Israel. Nós então acrescentamos, digamos assim, um dado do Antigo Testamento ao dado do Evangelho que nós acabávamos de ouvir, que era sobre os magos do Oriente. E assim, na nossa tradição cristã e na nossa representação artística, desde muito cedo, né, a representação desses sábios como reis, já que os reis de toda a terra virão ao encontro do rei Messias. Bom, e foram esses os que vieram, bom, a tradição conjugou as duas coisas, né? E por que 3? Porque o Evangelho também não fala sobre o número, não? Por conta dos 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra, né? E assim, nós vemos já nas primeiras representações cristãs, ainda nas catacumbas, por exemplo, a catacumba de Santa Priscila, né, em Roma, nós vemos a representação de 3 sábios persas vindo ao encontro do Senhor. Essas pinturas datam aí do final do século II e até o início do século IV, elas são datadas desse período, muito antigas, portanto. E depois a iconografia cristã, né, ao longo dos séculos, já mostra desde muito cedo o número de 3, não mais sábios, mas reis, né, na arte. E essa tradição foi conservada e guardada na igreja, inclusive com o nome dos 3, não? Gaspar, Melquior, Baltazar. Né? Sabe que conta a história, né, que Santa Helena, a mãe de Constantino, do imperador Constantino, tendo mandado trazer, né, a Roma muitas relíquias da Terra Santa, teria mandado também, né, ao Oriente conhecido de então, trazerem de lá os ossos, né, dos 3 sábios. E assim eles foram trazidos a Roma, depois uma longa história ao longo dos séculos sobre essas relíquias. O fato é, a Catedral de Colônia, na Alemanha, desde o século XII, né, se orgulha de ter num relicário muito bonito, inclusive, as relíquias, né, os ossos dos 3 sábios, dos 3 reis magos. E assim, embora haja muita discussão sobre a autenticidade das relíquias, a nossa posição da igreja não é exatamente a de contestação, porque, bom, os papas ao longo do tempo deram um pouco de testemunho sobre isso, e um último papa alemão que nós tivemos, Bento XVI, na Jornada Mundial da Juventude de 2005, né, em Colônia, justamente na Alemanha, bom, foi rezar diante das relíquias, o que seria uma absoluta temeridade, né, se a nossa posição de igreja e o Romano Pontífice, que é o líder universal da igreja, tivesse se dobrando diante de uma relíquia inautêntica. Não? E depois o Papa Francisco, também no seu pontificado, enviou um legado pontifício para celebrar, né, os 850 anos da transladação das relíquias até Colônia. Então, um pouco de anedota histórica por aí. Mas tudo bem, eu dizia que a gente ia recapitular alguns pontos de catequese e nós voltaríamos para considerar em cada um desses pontos a relação com a nossa fé. Por que os magos são importantes para nós? Né? Bom, porque neles aparece, né, a vocação da qual nós somos participantes, que é a vocação dos pagãos à fé. A vocação dos pagãos ao reconhecimento e à adoração do único Deus de Israel, que veio para nós e que apareceu para nós na carne do seu Filho Jesus Cristo. E assim é o que São Paulo estava dizendo na segunda leitura, na carta aos Efésios, dizendo, olha, se vós ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. São Paulo está dizendo, Deus me chamou para ser apóstolo por conta de vocês, por conta da pregação a vocês,
às nações, né? O apóstolo Paulo é o apóstolo das gentes, né? É o apóstolo dos povos, dos gentios, dos pagãos. São Paulo chega a dizer, esse é o mistério que desde toda a eternidade estava escondido e agora apareceu. Qual é? Os gentios, quer dizer, os pagãos, são chamados à mesma herança, a formar o mesmo corpo, a serem participantes da promessa em Jesus Cristo Redentor mediante o Evangelho. Nós estamos celebrando hoje como igreja, portanto, a nossa vocação, né? A fé, a salvação, a vida eterna, pelo único caminho, verdade e vida, que é o Filho Jesus. Muito bem. Segundo ponto, a estrela. Muito se discute absolutamente, não? Seria de fato um fenômeno astral, um fenômeno cósmico, quer dizer assim, uma estrela propriamente dita, ou um outro astro celeste, não um cometa, etc. Ou a gente devia conceber essa estrela da qual fala o Evangelho num tom um pouco mais espiritual, interior, como uma espécie de luz que foi, por graça de Deus, por iluminação de Deus, fazendo esses sábios virem ao encontro de Jesus. Até os padres da igreja têm uma outra interpretação, alguns deles, dizendo que, como nas Sagradas Escrituras nós vemos alguns anjos receberem o nome de planetas, não de astros celestes, de que haveria a possibilidade, inclusive, de ser um anjo, né, que conduziu os magos até Jesus. Quer dizer, até o Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, a infância de Jesus, faz essa consideração, faz esse apanhado também. O ponto aqui não é exatamente se foi um fenômeno cósmico, isso não contraria a nossa fé. Nós cremos no Deus onipotente, criador do céu e da terra, que criou todas as coisas do nada. E que, portanto, na sua onipotência podia fazer surgir também de forma extraordinária um astro, né? uma estrela que servisse de guia para esses sábios. O ponto não é esse, né? Se foi um fenômeno astral mesmo ou, enfim, uma iluminação interior, a parte mais importante não é esta, né? O ponto mais importante é, por meio desse sinal externo, né? Por meio desse sinal, eles receberam conteúdos, revelações que os colocavam na rota da salvação, porque já antes de saírem em peregrinação, eles chegam a Jerusalém dizendo que eles vieram adorar, vieram até o encontro de um rei que tinha acabado de nascer, vieram, portanto, a Jerusalém para prestar homenagem a esse rei nascido para os judeus, que seria um rei universal, porque eles foram para lá para adorarem, para se prostrarem diante dele. E o grego aqui é forte, proskineo. É o mesmo verbo utilizado depois nos evangelhos para aquelas pessoas que correm ao encontro de Jesus e se jogam no chão diante dele, o adorando, né? Reconhecendo a sua divindade, a sua natureza divina. Portanto, eles receberam uma informação, uma iluminação, uma verdade, que é a verdade sobre quem é Jesus, né? E vieram ao seu encontro. Portanto, essa estrela, não, esse sinal serve de guia para eles ao longo do caminho da sua peregrinação até encontrarem Jesus, para então adorá-lo. É um sinal que leva, né, que conduz à fé, porque eles já tinham recebido alguma revelação. Para nós também, e nós rezávamos, né, na oração do dia, chamada oração coleta, nós cristãos fomos iluminados por Deus, né? Nós recebemos a plenitude da revelação, a plenitude da informação sobre quem Deus é, sobre no que consiste a nossa vida, em que, né, nós devemos apoiar a nossa vida e de que modo devemos viver para ir ao céu, para ter a salvação. Quer dizer, nós recebemos os meios universais de salvação, a plenitude dos meios de salvação, as Escrituras, os sacramentos, a igreja, a intercessão dos santos e assim por diante, não, os pregadores e assim por diante. Quer dizer, nada nos falta, nós recebemos a plenitude da revelação. E também nós estamos peregrinando, não, ao longo da nossa vida, como a peregrinação dos magos, não? Guiados pela luz, não pela luz da estrela, mas pela luz da fé no Filho Jesus, que é uma luz certa e infalível, que, no entanto, está chamada a se plenificar na glória, no céu, pela luz da face de Deus, que é uma luz imperecível. Assim diz o livro do Apocalipse: não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Nós estamos conduzidos, né, nós cristãos, estamos conduzidos também
não pela estrela, mas pela luz da fé, ao longo da nossa peregrinação nessa vida, até a luz imperecível da face de Deus, da glória de Deus no céu. E se nós somos justos, né? A luz que ilumina todo homem, a luz que vindo a esse mundo ilumina todo homem, como diz o prólogo do Evangelho de São João, é Jesus, né? Nós hoje celebramos esta festa de luz também, tanto no Natal quanto na Epifania. Nosso Senhor diz de si: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Pois bem, a luz que é Jesus, o caminho que é Jesus, que nos orienta ao longo da nossa peregrinação e nos salva, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, nos fez também portadores da sua luz, nos fez filhos, assim, da luz. É como se expressa a primeira carta de São João no Novo Testamento, né? Vós sois a luz do mundo, diz Nosso Senhor no Sermão da Montanha. Não se acende uma luz para colocá-la embaixo, onde não seja vista, mas para que, colocada no alto, ilumine todo o ambiente. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que reconheçam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, irmãos, para nós, a luz da fé, não, nos leva até Jesus, nos coloca na rota do seguimento de Jesus e nos faz perseverantes nele, mas Jesus mesmo, que é a luz do nosso caminho, é verdade também que nos iluminou para que nós fôssemos também sinais seus, instrumentos seus, colocados na vida dos outros. E assim, cada um de nós poderia se considerar assim, uma estrela levantada por Deus no firmamento, no horizonte da vida uns dos outros, a apontar, a convidar os outros para a fé, para o conhecimento de Jesus, para a salvação em Jesus Cristo, por meio da nossa palavra, do nosso conselho, da nossa exortação, do nosso bom exemplo, nosso testemunho de vida. Quer dizer, cada um de nós está vocacionado, porque pertence a Jesus, a ser sinal também para guiar os outros no caminho da sua vida, na sua peregrinação, à descoberta, ao reconhecimento de Jesus. Como foi a estrela, esse sinal para os magos. Assim, esse sinal não está propriamente desvinculado da nossa fé. E por último, terminando a homilia, falar sobre os presentes, ouro, incenso e mirra, como nós escutávamos no final do Evangelho. Esses presentes que são 3, são lidos na tradição da igreja pelos padres, e é uma tradição muito antiga, nós recebemos isso na catequese, é Santo Irineu de Lyon, já no século II, dizendo, olha, o ouro foi oferecido para Jesus enquanto Deus. O incenso foi oferecido para Jesus, o ouro foi oferecido para Jesus enquanto é rei. O incenso para Jesus enquanto é Deus, e a mirra, com a qual os corpos eram embalsamados, para serem perfumados, para serem sepultados, a mirra é já prenúncio da sua morte e da sua sepultura. A mirra é para o homem que haveria de se entregar por nós na cruz, derramando o seu sangue para a expiação dos nossos pecados. E assim, cada um de nós recebeu ao longo da vida na catequese o reconhecimento de cada um desses presentes manifestarem, cada um a seu modo, uma característica diferente de Jesus nosso Senhor. E tudo bem, os magos ofereceram, portanto, bens exteriores, ouro, incenso e mirra, exteriores a eles. E também nós, a bem da verdade, também nós, pode ser que colaboremos com as coletas das missas, que cumpramos lá o 5º mandamento da igreja, assistir à igreja em suas necessidades, devolvendo o nosso dízimo de forma ordinária, ou colaborando com a igreja nas suas necessidades de forma mais esporádica, como é o caso das nossas campanhas, da nossa construção, etc. São bens exteriores a nós. Dentro da vida da igreja, da comunidade, o serviço dentro da liturgia, são os leitores, é a música, são os catequistas, são aqueles que estão envolvidos com a parte mais caritativa da ação da igreja, mas a igreja voltada para fora, enquanto sinal e luz para os homens também. Tudo isso, coisas boas e justas, bens exteriores a nós, nosso tempo, nosso dinheiro, as nossas qualidades, exteriores em certa medida, mas por meio deles nós devíamos ser levados progressivamente ao reconhecimento de que Deus, na verdade, o que quer é o nosso coração.
o que é o nosso amor devotado a Ele. Quer dizer, o que nós devíamos pensar não é exatamente em oferecer essas coisas que são justas e boas, mas oferecer-nos a nós mesmos enquanto oferecemos essas coisas. Dar-nos a nós mesmos a Deus. Assim como Santa Teresa d'Ávila dizia, olha, dar-nos todos ao tudo, sem fazermos partes, sem nos dividirmos ao meio. Quer dizer, nós somos chamados a amar a Deus de todo o coração, com toda a inteligência, com toda a vontade, de toda a vida. É o Deuteronômio capítulo 6, é o conteúdo do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, fazer de nós mesmos oferendas vivas para Deus. E assim como os magos, ao oferecer esses presentes, não exatamente aumentaram nem a dignidade, nem a santidade, nem a graça de Jesus, assim também nós, à medida em que oferecemos coisas exteriores a nós, também não é que aumentamos a glória de Deus, a santidade de Deus, a dignidade de Deus. Os magos, na verdade, foram eles os presenteados. Se a gente gira um pouco a mesa, a reflexão, eles é que foram enriquecidos pela revelação que receberam de Deus e pela adoração que prestaram ao Filho de Deus, nascido para a nossa salvação, e pela fé que tiveram nele, porque foram lá para adorá-lo como Deus. Eles é que foram enriquecidos, portanto, entesourados, digamos, pela graça de Deus. E assim, meus caros, nós também, na verdade, é que à medida em que nos aproximamos de Deus, à medida em que colaboramos até com a obra da salvação na igreja, nós é que somos enriquecidos, Nós é que somos agraciados, A relação é essa e não a contrária, E assim, pensar, portanto, que esse ato de fé que eles fizeram, indo até Jesus, aquela criança pobre, nascida num recanto do mundo, frágil, impotente, eles foram até essa criança e foram esses dados que chegaram para eles pelos sentidos, pela visão, pelo tato, Foi isso que eles viram, foi nisso que tocaram. E, no entanto, vendo a impotência, vendo a fragilidade, adoraram o Deus escondido na carne daquela criança. Vendo o que viam, creram no que não viam. Isso diz um pouco sobre o que nós estamos fazendo nessa missa também. Dizer, vendo o que nós vemos, quais são os sinais eucarísticos, pão e vinho, nós adoramos o que nós não vemos, o Deus escondido, vivo e ressuscitado, verdadeiramente presente no seu corpo, sangue, alma e divindade, no sacramento da sua presença e do seu amor entre nós, que é a Eucaristia. Quer dizer que a fé que eles tiveram, a adoração que eles prestaram ao Deus escondido na carne de Jesus, tem muito a ver também com a fé que nós temos, a adoração que nós prestamos ao Deus escondido sob as aparências do pão e do vinho, que são os sinais eucarísticos, transubstanciados em cada Santa Missa. E assim, tendo retomado um pouco da catequese sobre cada um desses pontos e também a sua relação com a nossa vida cristã, hoje o que nós devíamos fazer é nos alegrar, porque Deus nos chamou de todos os povos, tribos, raças e línguas, de toda a terra e nações, para fazer parte da sua família, para fazer parte do seu único povo, do seu único rebanho, que é a sua igreja. A igreja é a comunidade da nova e eterna aliança e é chamada católica, nesse adjetivo do grego que significa universal, porque ela foi enviada ao mundo inteiro, é nosso Senhor no dia da sua ascensão, ide ao mundo inteiro, anunciai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Quer dizer, nosso Senhor envia os seus apóstolos a todo o mundo, essa perspectiva universal da salvação, mas também a igreja, porque os apóstolos foram enviados ao mundo inteiro, a igreja, que é a comunidade da nova aliança, é formada, está dispersa no mundo inteiro, espalhada no mundo inteiro e é formada de todos os povos, absolutamente. Uma única família, uma só fé, um só Senhor Jesus Cristo, um só Deus e Pai de todos, um só batismo para a remissão dos pecados. Somos essa comunhão na diversidade dos povos, formados a partir da vontade salvífica de Deus, e, portanto, o que devíamos fazer é nos alegrar hoje, na solenidade da Epifania, com o aparecimento, a revelação de Deus a todos os povos, porque já ali estava
anunciada, já ali estava realizada, em certa medida, a vocação universal da igreja, da qual nós fazemos parte e começamos a fazer parte, porque o evangelho foi também pregado aos pagãos, né? Porque também os gentios foram chamados à mesma herança, somos nós.